Bom, então vamos resolver mais um limite. Esse aqui é o problema 1 da 651, da apostila do Schachel. Bom, a primeira coisa que nós vamos observar é que esse limite não é do tipo que a gente de cara usa o teorema de Bernoulli-L'Hopital. Esse tipo de limite aqui, ele tende a ser do tipo 1 elevado a infinito, porque quando o x tende a zero pela direita, essa raiz aqui tende a dar 1 e o expoente ali tende a dar 1 sobre 0, que tende ao infinito. Então a gente fica com 1 sobre infinito. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que dar um jeito de fazer com que esse limite seja escrito na forma de fração, com numerador e denominador, para que a gente possa usar a regra usar o BH, Bernoulli-L'Hopital. Para isso, nós vamos usar uma das propriedades muito interessantes dos logaritmos. Quando nós temos uma base elevado a um logaritmo, se as bases forem iguais, o resultado é o logaritmando. Então isso aqui é uma forma muito legal da gente escrever qualquer número ou qualquer função em forma de expoente, em forma de exponencial. Por exemplo, eu posso escrever o 10 em forma de o 10 em alguma exponencial. Por exemplo, eu posso escrever o 10 como, por exemplo, 2 elevado ao log de 10 na base 2. Isso aqui dá 10. Então, se eu quiser escrever o 10 como uma exponencial de base 2, então eu posso escrever o 10 como 2 elevado a log de 10 na base 2. Essa propriedade aqui, ela é muito interessante para nossas pretensões aqui de resolver o problema. Então vamos lá, vamos usar essa propriedade. Bom, só que ao invés de usar a base A, nós vamos usar a base E. Então como é que fica? Fica limite de E elevado a ln de raiz de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita. Observe que o ln, o logaritmo natural, a base dele é E. Então, bases iguais, o logaritmando, isso aqui tudo pode ser substituído pelo logaritmando, aí volta ao nosso limite original. Então, nós apenas escrevemos aquele limite de outra maneira. Bom, agora vamos analisar esse novo limite que a gente obteve. O resultado daquele limite depende apenas do expoente, porque aqui na base, a base aqui é E. A base é constante. Então, nós podemos reescrever aquele limite de outra maneira. Por quê? Porque o resultado daquele limite depende apenas do limite daquele expoente quando o x tende a zero. Então vamos reescrever. Como é que fica? Fica E elevado ao limite de ln de 1 raiz de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando o x tende a zero pela direita. Nós vamos ter que descobrir qual que é aquele limite ali. Descobrindo aquele limite, a gente substitui e teremos uma resposta E elevado a alguma coisa. Então vamos resolver o limite de cima. Bom, para resolver esse limite de cima, vamos começar usando uma propriedade aqui dos logaritmos. Esse expoente pode passar multiplicando. Então nós vamos ficar com 1 sobre x vezes ln de 1 mais x elevado a meio. Aliás, vamos fazer direto, né? Fica melhor. Opa!
poupar trabalho aqui. Isso aqui pode ser escrito como ln de 1 mais x elevado a meio elevado a 1 sobre x, que dá ln de 1 mais x elevado a 1 sobre 2x. Então, nós substituímos, transformamos a raiz aqui em potência e fizemos aquela regra, né? Potência de potência, multiplica-se os expoentes, 1 sobre 2x. Bom, agora sim, nós podemos passar isso aqui multiplicando. Então, nós vamos ficar com 1 sobre 2x multiplicado por ln de 1 mais x. E aí, nosso limite, finalmente, está se tornando uma coisa que a gente sabe lidar. ln de 1 mais x dividido por 2x. Vamos ver o comportamento desse novo limite quando o x tende a zero pela direita. Bom, quando o x aqui tende a zero, assim nós vamos ficar com ln de 1. 1 mais 0, 1. E o logaritmo de 1 tende a zero. Então, logaritmo de 1 é 0. E 2 vezes 0 é 0. Então, nós temos 0 sobre 0. Então, nós temos aqui um tipo 0 dividido por 0. Esse tipo aqui, muito familiar. É o que a gente queria. A gente queria, desde o começo, transformar aquele logaritmo, aquele limite que a gente não sabia como resolver, em alguma coisa familiar. Está aí o objetivo atingido. Nós temos uma divisão, né? 0 sobre 0. Podemos usar BH. Então vamos usar BH. A derivada daquele numerador vai ficar 1 sobre 1 mais x, usando a regra da cadeia, né? 1 sobre 1 mais x vezes a derivada do conteúdo. Derivada do logaritmando. No caso vai dar 1. Então vai ficar só isso aqui mesmo, vezes 1. E o denominador, a derivada do denominador vai dar 2. Então, nosso limite vai se tornar limite de 1 sobre 1 mais x vezes 1 meio. Isso aqui é 2 sobre 1, fica 1 meio. Quando o x tende a zero pela direita. Esse limite está parecendo muito fácil, né? Muito simples. Vamos ficar com 1 sobre 2 mais 2x. Bom, quando o x tende a zero, é claro que isso aqui vai dar 1 meio. Pronto. Então está resolvido. Então, esse limite aqui dá 1 meio. Então, a gente vai voltar lá no começo e substituir o limite por meio. Vamos ficar com e elevado a meio, que é a resposta, raiz de e. Pronto. Nós conseguimos resolver mais um problema usando BH e uma propriedade dos logaritmos exponenciais.